Sejam bem-vindos a mais uma livecast do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a campanha Julho Verde. Eu prometi falar sobre essa campanha mais no início do mês de julho, né? Mas muitas emoções aconteceram durante esse mês, depois eu compartilho um pouco com vocês. Mas hoje, dia 29 de julho, ainda estamos no mês de julho, então ainda dá tempo de falar sobre essa campanha, né? Pra gente indo direto ao ponto, né, sem enrolação, a campanha Julho Verde, ela é uma campanha de conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço, né? Que são tumores que surgem aí na boca, na garganta, glândulas salivares, tireoide, no nariz, no ouvido, dependendo, né, do tipo de câncer, enfim. E o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço, ele pode vir de várias especialidades, né? Pode vir de um dermatologista, no caso de um câncer de pele, na área aí do rosto, cabeça e pescoço. Pode vir de um otorrino, nessa parte aí de nariz, ouvido e garganta. Pode vir de um dentista, né? Se for, às vezes, um câncer de cavidade oral ou coisa do tipo. E, enfim, pode vir de diversas especialidades. Geralmente, quando é descoberto um câncer de cabeça e pescoço, na maioria dos casos, o paciente ele é encaminhado para um cirurgião. E o cirurgião, a especialidade dele é cirurgia de cabeça e pescoço. Por isso, né, o nome da campanha. É uma campanha aí que a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço apoia e divulga e tudo mais. Vocês podem ver aí no Instagram dessas instituições. A partir daí, né, de cirurgia, tudo o tratamento se desenrola a depender do tipo de câncer e do local. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Mas eu trouxe algumas estatísticas para vocês sobre isso, de que o câncer de cabeça e pescoço ele é o 5º câncer mais incidente aqui no Brasil. E segundo o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2023 até 2025, são esperados 50 mil novos casos. E é muito doido falar sobre isso, sabendo que eu estou nessas estatísticas, né? O câncer mais comum entre os homens, né? O câncer de cabeça e pescoço mais comum entre os homens é o câncer de cavidade oral, né? É o câncer na boca. E o câncer mais comum em mulheres é o câncer de tireoide, né? E como saber se eu estou com câncer, quais são os sintomas, quais são os sinais, né? Antes de falar sobre os sinais, eu queria deixar um parênteses de que, assim, poucas coisas na nossa vida surgem do nada, né? Então, muitas vezes nós estamos doentes e o nosso corpo, ele dá sinais. E a gente vai ignorando esses sinais. E a gente consegue ignorar esses sinais muitas vezes por anos, né? Até que uma bomba exploda. Um exemplo disso são os infartos e os AVCs. São poucas as pessoas que têm um infarto ou um AVC do nada, né? Geralmente essas pessoas, gente, não todas, mas a maioria dessas pessoas, né? Elas vêm levando uma vida desregrada. Vem ganhando peso ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, pessoas que fumam, pessoas que abusam da bebida alcoólica, pessoas que se alimentam mal, pessoas que dormem mal, têm alterações de humor, dores no corpo. Então o nosso corpo ele dá vários sintomas e muitas pessoas vão ignorando e por isso que uma bomba, vamos dizer assim, explode, né? Então se atentem aos sinais que o seu corpo dá, né? Agora falando especificamente aí dos cânceres de cabeça e pescoço, né? Quais são os sinais, os principais sintomas? São ferida no rosto, né? Ou ferida na boca, as famosas aftas, né? Uma afta que não sara, que demora muito, que fica persistindo, que aparece toda hora, às vezes no mesmo lugar, é um sinal de alerta. Mau hálito, né? Com muita frequência, também é um sinal de alerta. Dificuldade para mastigar, para engolir, para falar, mudança na voz, assim, rouquidão com muita frequência, dor de garganta com muita frequência, irritação, essas coisas são sinais que você deve avaliar, né? E aí, sobre o câncer de tireoide especificamente,
muitos dos cânceres de tireoide não têm sintomas, né? Então, às vezes a pessoa tem um câncer na tireoide e a tireoide tá funcionando perfeitamente, faz os exames, tá produzindo hormônio, tá tudo perfeito, só que tem um câncer lá, né? E o câncer de tireoide, assim, ele só é visto, assim, a olho nu se for um nódulo muito grande a ponto de saltar, assim, no pescoço. Mas, geralmente, eles são pequenos, assim, porque a maioria são descobertos precocemente, né? Então, ele é mais difícil de ver, ele é descoberto geralmente por acaso, justamente porque ele não causa sintomas, né? Tem um comentário aqui no chat falando que hoje esse tipo de câncer está afetando também muitos jovens. Sim, devido aos vários tipos de cigarros eletrônicos e coisas do tipo, causa também câncer de cavidade oral, né? De boca, de língua, de garganta. Inclusive, por isso que a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço dos homens são causados pelo cigarro, né? Pelos diversos tipos de fumo. Então, por isso que é importante prestar atenção. Mas a boa notícia é que 80% dos cânceres de cabeça e pescoço são curáveis quando diagnosticados precocemente. Então, como que a gente faz a prevenção? Existe uma forma de prevenção, né? Na campanha Outubro Rosa, né, fala de apalpar o seio, prestar atenção em nódulos, esse tipo de coisa. Então, no caso dos cânceres de cabeça e pescoço, o ideal é você manter as suas consultas de rotina em dia. Consultas de rotina, os exames de rotina, passar num dentista. Gente, dentista é um profissional que a gente só procura quando o bicho pega. Quando já deu um problema, quando já estourou a bomba. Então vai no dentista, faz uma limpezinha, aquela ida uma vez por ano, dependendo aí, né, da sua necessidade, mas não deixe de prevenir essas coisas. E também aquele básico, né, vamos combinar que às vezes a gente deixa passar batido, né, uma alimentação saudável, né, e quando eu falo alimentação saudável, gente, não é vamos ser veganos e viver de frutas e verduras, mas rever a frequência com que a gente come alimentos processados, a quantidade que a gente consome, né? Ter uma vida mais ativa, fazer mais exercício, né? Se você mora num prédio, tem elevador, sobe de escada alguns dias ou alguns andares, né? Para pelo menos manter o seu corpo ativo. Rever a questão do sono. A verdade é que a gente se acostuma a viver mal, né? A viver pesado, a viver doente, intoxicado de alguma forma, né? Então, revejam o sono, se vocês estão conseguindo dormir bem. E dormir bem não é necessariamente 8 a 10 horas de sono. Tem gente que dorme 6 horas, 5 horas, mas dorme bem, acorda descansado, né? Então, a gente precisa se atentar a essas questões do sono. Controle das telas. Nós passamos muito tempo no celular, mais no celular do que na televisão hoje em dia, né? Celular, computador, né? Então, nós precisamos de equilíbrio de maneira geral, né? Então, inclusive, tem outro comentário aqui que fala que a rotina de exercícios e sono ajuda a nossa mente. Com certeza, já tem estudos que comprovam que fazer atividade física, né? Manter uma rotina de atividade física melhora as questões do sono, para quem tem insônia, um sono agitado, muitos pesadelos, esse tipo de coisa. Ajuda no controle da ansiedade e no controle da depressão também. Então, o exercício, ele é tipo o top do top dos remédios aí, né? Naturais, vamos dizer assim. Então, quem puder, faça exercício. E aí, o que eu combinei de conversar aqui também um pouco foi sobre o meu diagnóstico, né? Com o câncer de cabeça e pescoço. Eu tive no ano passado, né, em 2023, recebi o diagnóstico de câncer de tireoide e foi muito por acaso, né? A gente nunca tá procurando, né? Na verdade, eu tava num processo pré-operatório para fazer uma cirurgia para retirar a vesícula, que eu tava com pedra na vesícula, e durante o processo pré-operatório, fazendo exames, ultrassons, exames de sangue e tudo mais, no exame de ultrassom eu descobri um nódulo na tireoide. O nódulo deu que estava com uma característica estranha
e o meu médico pediu uma punção, né? A punção é como se fosse uma biópsia, né? Mas no nódulo da tireoide não tem esse nome, fala punção, que ele coloca uma agulha e puxa a secreção de dentro do nódulo para analisar, né? E aí a análise saiu e era um câncer maligno. O tipo de câncer que eu tive foi o carcinoma papilífero. Existem vários tipos de câncer de tireoide, e esse que eu tive, né, do carcinoma papilífero, ele é o câncer que mais aparece. Ele é o mais comum e ele é um câncer que tem uma alta taxa de cura, né? E eu descobri no começo. Então, assim, descobrir esse diagnóstico, receber esse diagnóstico foi um choque, tanto para mim como para minha família. Por mais que eu soubesse dessas informações, né, que é um câncer que tem uma alta taxa de cura e que eu descobri no começo e que eu provavelmente ia ficar bem, você ouvir, você tem um câncer, é desesperador, né? E a parte mais difícil para mim, na verdade, de receber o diagnóstico não foi tanto o receber o diagnóstico, mas foi compartilhar com a minha família, contar para minha família, né? Então, contar para minha mãe, para o meu pai, que foram os que mais sofreram, meu marido também, meus filhos, tadinhos, eles são pequenos. Ano passado, quando eu recebi o diagnóstico, eles estavam um com 3 e outro com 4 anos. Então, eles não entenderam muito bem, justamente por isso que a palavra câncer carrega um peso. Quando fala câncer, a gente já pensa em dor, sofrimento, e já pensa logo na morte também, né? A gente pensa numa dor e num sofrimento que precede a morte. E pode acontecer isso? Claro que pode, né? Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, graças a Deus, no meu caso, foi outra história que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, eu fiquei com muito medo, assim, por conta do diagnóstico. Pensava muito, assim, na segurança dos meus filhos, né? Mas e se eu morrer agora? Meus filhos são tão pequenos, o que vai ser deles? E é aí que a minha fé foi testada. Não testada no sentido... no sentido ruim, de assim, vamos ver se essa daí é crente mesmo. Mas eu fui confrontada de alguma forma, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, eu sou cristã, colocar na bio do meu Instagram. Eu brinco muito com os adolescentes e jovens da minha igreja. Você é crente de bio do Instagram que coloca lá cristão. E aí é isso, assim, se eu sou cristã só de nome, de bio do Instagram, ou se eu vivo isso no meu dia a dia, né? O quanto eu realmente creio na Bíblia. Porque uma coisa é você ler, você entender um contexto da Bíblia, de uma passagem e tudo mais, mas na hora de você viver aquilo, é aí que o bicho pega, né? Então, assim, quem que vai garantir o cuidado dos meus filhos? Deus. Porque mesmo eu estando viva, eu não tenho como garantir nada pra ninguém, na verdade. Quem garante qualquer coisa, e principalmente quem garante segurança pra minha vida, pra vida dos meus filhos, é Deus, né? Me veio também a questão do medo da morte, né? E, meu Deus, e se eu morrer? Se eu sou cristã e eu creio no que a Bíblia diz, eu não preciso ter medo da morte. É claro que falando aqui, bem viva pra vocês, é bem diferente de você passar um momento desse, né? E foi bem difícil, assim, processar todas as coisas na minha cabeça. Sabe aquele momento que chega que, assim, ou você é cristão ou você não é, não tem meio termo. Então eu fui confrontada muito nesse sentido. E aí que a gente vai vendo o que tem de errado com a nossa fé. No meu caso, sem perceber, a minha fé estava em mim, na minha saúde, no meu marido, na minha mãe que me ajuda. Tava em várias outras coisas e não em Deus. E aí que você fica, e Deus? Onde é que Deus estava? Deus sempre esteve comigo porque Ele é bom, graças a Deus. Porque mereceu, eu não mereço, né? Mas me fez pensar muito a respeito da minha fé, né? Em que a minha fé está firmada? Está firmada na minha saúde? Está firmada na circunstância que eu vivo, né? E aí, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15:19 fala que se a minha fé, né, se a nossa fé em Cristo, ela é só para esta vida, dependendo da tradução, fala que nós somos os mais miseráveis de todos os homens, né? Então, nós somos cristãos não só para essa vida. A gente morre de medo de sair dessa vida. Mas a vida cristã é uma vida de espera, de uma espera
pela volta de Jesus, uma espera pela Nova Jerusalém, uma espera pela eternidade. E quando a gente se aproxima um pouco mais dela, a gente morre de medo. Não é muito doido isso, né? Mas, enfim, tem sido um momento, assim, de colocar em prática, né? Tudo que eu aprendo com a leitura bíblica. E, às vezes, a gente fica assim... Nenhum momento passou pela minha cabeça questionar a Deus, né? Do tipo, ó Deus, por que isso aconteceu comigo, a Santa Camila? Óbvio que eu não sou santa, né? Mas, de novo, se eu conheço a Bíblia e eu creio nela, eu sei por que essas coisas acontecem, né? É um choque, não tô desmerecendo, é sempre um choque, é sempre um susto, é difícil, né? Mas se eu conheço a Bíblia, eu sei por que essas coisas acontecem, né? E o Salmo 103, ele fala que o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, porque a nossa primeira reação é se culpar, né? O que eu fiz de errado para merecer isso? Mas merecer, todos nós merecemos o inferno. É que Deus é bom, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é por isso que eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro, né? Então, mesmo eu tendo problemas de saúde, mesmo eu vivendo momentos difíceis, isso não muda quem Deus é, não muda que Ele me amou primeiro. Romanos 5:8 fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo eu ainda sendo pecadora, Deus me amou e deu seu Filho, né? E uma passagem bíblica que ficou muito na minha mente foi a de Paulo, né? Em 2 Coríntios, que fala, ele estava com espinho na carne e pediu para Deus, e Deus falou para ele, a minha graça te basta. E aí, de novo, né? Muito lindo a gente ler na Bíblia, nossa, a história de Paulo que sofreu, mas a graça de Deus basta. E aí chegou o momento de eu viver isso na prática, né? Será que a graça de Deus realmente me basta? Né? De novo, eu creio na Bíblia, no que a Bíblia diz e que a graça de Deus me basta. Então tem sido momentos desafiadores, né? De viver para a glória de Deus e de amar a Deus independente da circunstância, né? De manter a alegria em Deus independente da circunstância, né? E falando um pouco aí do tratamento, né, que eu tive aí em relação ao câncer, no dia 1 de novembro do ano passado, eu fiz a cirurgia da tiroidectomia total, mais um esvaziamento cervical à direita, né, porque o câncer, o nódulo, né, ele estava do lado direito, então a médica tirou a tireoide total, né, e tirou também algumas glândulas, ou como vem escrito no laudo, né, alguns linfonodos, né, que já estavam com metástase. E segundo a minha médica, o câncer ele já estava espalhando. Ela disse que tirou ele chegando bem pertinho já da traqueia, né, e da região da garganta. E se ele chega na garganta, aí ferrou, né? A minha chance de cura já ia diminuir muitos por cento. E nisso tudo eu vejo a mão de Deus, de descobrir no começo e de fazer a cirurgia a tempo antes que ele se espalhe para outras estruturas, né, para outras regiões. Depois que eu fiz a cirurgia, 2 meses depois, 2 meses e meio depois, eu fiz o tratamento da radioiodoterapia, né? Ela tem esse nome porque, terapia vem de tratamento, e radioiodo porque eu tomei uma dose de iodo radioativo. Esse iodo eu tomei em forma líquida, né? Tomei num canudinho, e como ele é radioativo, ele vem todo num aparato, gente. Eu fiquei internada para tomar o iodo, né? Num quarto com paredes de chumbo, porque ele emite, não sei se é esse o termo, emite, mas enfim, ele tem radiação e as pessoas não podem ficar perto. Então eu fiquei isolada no quarto do hospital, e depois eu fui para casa, ainda fiquei mais 5, 6 dias de isolamento dentro da minha casa, fechada no quarto. Parecia meio que uma cadeia. Minha mãe e minha sogra com os meus filhos, porque eu fiz isso em janeiro, período de férias escolares. Imagina o caos que não foi com os meus filhos em casa, né?
E minha mãe e minha sogra levando comida na porta do meu quarto, porque eu não podia sair e me misturar com o povo, né? Mas eu fiz esse tratamento, gente, porque bem resumidamente, por mais habilidoso que o cirurgião seja em tirar a tireoide, tirar o câncer e tirar as metástases que ele viu, é quase impossível um cirurgião retirar 100% de toda a célula maligna que tem no corpo. Então, pode ficar, às vezes, uma gordurinha que seja, sabe? Uma pelinha, qualquer coisa que fique, que esteja contaminado pelo câncer, em algum momento, pode demorar anos, mas em algum momento aquilo vai crescer, vai se espalhar e vai destruir o corpo, né? De alguma forma. Então, para garantir que não fique nenhuma célula cancerígena no corpo, a gente faz esse tratamento da radioiodoterapia. Foi uma dose só, que eu tomei uma dose de média alta aí, a dosagem, né? E aí depois que eu tomo o iodo, eu faço um exame que chama PCI, que é pesquisa de corpo inteiro. É tipo um scanner do corpo, assim, como se fosse uma ressonância do corpo, para ver se o tratamento teve efeito, aonde que esse tratamento agiu, né? E se teve efeito. Esse tratamento, né, do iodo, ele foi bem assim, eu acho que foi o que mais cansou, assim, o pessoal. O pessoal que eu digo assim, o pessoal que me ajudou, minha mãe, minha sogra, meu marido, porque eu tive que fazer uma dieta, porque assim, isso eu fui aprendendo, gente, ao longo do caminho, não foi assim, nossa, eu tive, a tireoide, ela é uma glândula que ela absorve iodo, né, do corpo, então tudo que a gente come, tudo que tem sal, tem iodo e a tireoide absorve iodo. E como eu fui tomar um iodo radioativo, eu precisei fazer um jejum, né, uma dieta sem iodo, para que quando eu tomasse o iodo radioativo, meu corpo tivesse com fome de iodo e ele fosse com muita sede ao pote, absorvesse todo o iodo radioativo e por ser radioativo, todas as células cancerígenas morreriam. E essa dieta foi a parte mais difícil, porque aí eu tive que comer tudo feito em casa. Existe um sal, comprei um sal especial sem iodo, né? E aí eu tive que fazer minha comida separada de toda a minha família, porque o iodo ele faz bem para a saúde. O nosso corpo precisa disso, é um mineral que o nosso corpo precisa disso. Mas acabou que aí eu fiz a dieta, deu tudo certo, fiz o tratamento e seguimos o baile, né? E apesar dos meus exames mostrarem que não tem mais câncer, que acabou, né? Essa parte ruim do diagnóstico, e eu agradeço muito a Deus, né, por tudo isso, por eu ter vivido, por eu estar aqui, mas o meu corpo e a minha saúde nunca mais foram os mesmos, assim, desde então, né. Eu desenvolvi uma condição que chama hipoparatireoidismo, né, porque assim, além da tireoide, que a médica tirou, atrás da tireoide ficam 4 glândulas do tamanho de um grão de arroz, que são as paratireoides. E às vezes só o fato de tirar a tireoide, né, descolar a tireoide aí das paratireoides, elas param de funcionar. E foi o que aconteceu comigo, né? As minhas tireoides não funcionam, elas produzem um hormônio, só para vocês entenderem. Põe aí no Google Imagens que vocês vão achar o que é paratireoide e onde é que elas estão. Elas não produzem o cálcio. O hormônio que a paratireoide produz, ela regula o cálcio no nosso organismo, né? Manda o cálcio aí para os lugares que tem que ir. Só que não existe a reposição desse hormônio sinteticamente. Eu reponho o hormônio da tireoide, mas o da paratireoide não existe ainda. Eu já vi algumas coisas na internet que esse hormônio está em fase de teste, assim, em outros países e tudo mais, mas assim, não tem à venda aqui no Brasil. Então, qual que é a estratégia médica? É enfiar cálcio no paciente. Toma aí 300 mil cálcio e que alguma coisa vai para o lugar que tem que ir. Logo que eu operei, eu tava tomando em comprimido, aqueles calcitran, vitamina que tem na farmácia, né? Eu tava tomando 12 comprimidos para conseguir parar de pé. Eu continuo tomando essa mesma dosagem de 12 comprimidos, hoje, 8 meses depois, quase 9 meses, mas aí eu não tomo em comprimido. Eu consegui manipular e aí eu tomo em sachê
de vários sabores, né? Já tomei abacaxi, já tomei morango, mas eu tomo o cálcio agora em sachê 2 vezes por dia. Mas é uma dose bem alta, porque o meu corpo não voltou a funcionar do jeito que deveria, né? E com isso, assim, várias coisas vão acontecendo. Sem esse hormônio da paratireoide, com esse, sei lá, como que eu posso chamar, com o cálcio desregulado, eu me sinto mais fraca, né? Eu me sinto mais cansada. Eu tenho bastante formigamento nas mãos e nos pés. Por algum motivo eu sinto mais nas mãos, mas eu sinto bastante formigamento. E eu agradeço a Deus, né? Porque isso é algo que Deus tem me ensinado a ser grata a Deus em todas as circunstâncias, e de poder estar aqui, de poder estar com os meus filhos e acompanhar os meus filhos e estar com a minha família. Mas a minha vida nunca mais foi a mesma. Então, por exemplo, eu toco na orquestra da igreja, eu toco um instrumento de sopro na orquestra da igreja. Eu não aguento fazer um ensaio antes do culto. Às vezes, no culto de Santa Ceia, tem um ensaio da orquestra 4 da tarde e 6 horas da tarde começa o culto. E aí toco os hinos no culto. Eu não aguento, né? Meu querido maestro já sabe, eu não aguento, assim, 2 horas de ensaio. Eu chego depois, porque senão eu não aguento tocar no culto. Então, por exemplo, na maioria dos cultos a gente toca 3 hinos do inário, da harpa cristã. No segundo hino, assim, na metade final do segundo hino, eu já tô formigando, eu já tô cansada, eu já começo, às vezes, me dar algumas dores musculares, eu não consigo tocar o hino todo já, eu tenho que dar umas paradas, eu vejo umas partes, assim, que eu dou uma parada, aí eu fico assim com a mão. Toda hora eu tô assim com a mão. Se você me vê assim com a mão, é porque minha mão tá formigando, né? Me gerou problemas dentários. Inclusive, isso foi o que me fez atrasar essa live aqui sobre o Júlio Verde. Porque caiu um dente meu, né? E eu tô com problema, tô com aparelho. Quem tá assistindo aqui pelo Instagram, ou pelo YouTube, ou pelo Facebook, né? Que dá pra ver em vídeo, porque eu posto a live no Spotify também, que aí é só áudio. Mas quem tá vendo aí em vídeo, tá vendo que eu tô com o aparelho. Eu falei, eu não vou aparecer sem dente, né? Aí até eu conseguir fazer o tratamento, não terminei o tratamento, mas enfim, vou lidando aí com as coisas, né? E com tudo isso, a minha fé tem sido desafiada a agradecer a Deus, né? Por estar aqui, por estar bem, pela medicina, pela ciência, porque com todos os sintomas, com todos os problemas, assim, que a minha rotina não é mais a mesma, eu tô aqui, né? E tô podendo falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Tem me feito pensar o quanto a graça de Deus realmente me basta, né? Ou quanto eu preciso da graça de Deus, mais dinheiro, mais status, mais qualquer outra coisa, né? Me fez pensar a respeito de... Eu sirvo a Deus não para que Ele me cure, não barganhando uma cura, né? Mas porque Ele é bom, porque Ele me amou primeiro, porque Ele me salvou. E às vezes eu já escutei, né? Assim, o melhor de Deus vai acontecer na sua vida, receba e não sei o quê. Só que o melhor de Deus já aconteceu na minha vida, né? O melhor que Deus podia fazer por mim, Ele já fez há 2000 anos, quando Jesus morreu por mim, né? Isso é o melhor que podia acontecer na minha vida. O resto que vem é lucro, né? Algumas pessoas às vezes comentam assim, não, mas tenha fé que Deus vai fazer a obra completa, você não vai ter mais esses sintomas. Eu ainda não sei, né? Eu não sei se algum dia eu vou me sentir melhor fisicamente, mas eu não creio que Deus faz as coisas incompletas, ou o fato de eu ficar com algumas sequelas seja uma obra incompleta. Eu acho que a gente se apega nas coisas erradas, sabe? Eu creio que Deus, Ele tem me curado. Ele pode não ter me curado fisicamente, mas Ele tem me curado espiritualmente, me curado da incredulidade, me curado sabe, assim, do egoísmo, de ser mesquinha, e de tantos outros defeitos que não estão, obviamente, 100%, né, resolvidos, mas tem me feito ver a vida através de uma outra perspectiva, né? Entender as coisas através de uma outra perspectiva e manter o pensamento nas coisas que realmente importam, né?
Que às vezes a gente fica assim, eu quero cura, quero cura. Deus não tem obrigação de me curar. Se Ele me curar vai ser ótimo, eu vou ficar super feliz. Mas Deus não tem essa obrigação e eu não vivo amargurada por isso, né? Tem dia que eu tô de saco cheio? Tem. Tem dia que eu tô de saco cheio, cansada de estar cansada. Pra vocês terem uma noção, assim, se eu vou pra escola dominical da minha igreja de manhã, eu preciso descansar de tarde, porque senão de noite eu não consigo ir pro culto. Nesse último domingo, eu fui pra escola dominical e a gente teve um almoço de família depois da escola dominical e depois pro culto. No final da tarde, assim, do almoço, eu tava, assim, sei lá, perturbada. Porque eu tava muito cansada, eu tava extremamente cansada. Sabe assim, eu ficava falando pro meu marido, vamos embora, eu preciso ir embora. Sabe, começou a me dar um desespero porque eu tava muito cansada. Então eu não aguento mais essa rotina, assim, de várias coisas. Eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que parar um pouco, respirar, descansar, fazer outra coisa e parar, descansar, respirar. Porque senão eu não aguento. Tem dia que eu fico de saco cheio disso. Porque eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de estar nos lugares, eu gosto de ver as pessoas, de estar nos eventos. Mas eu não aguento atender a todos, né? Tenho feito, né, o que eu posso, mas tem dia que às vezes bate o saco cheio de tudo isso. Mas nisso Deus vem me tratando, nisso Deus vem me curando também, né? Então, eu creio que todas as coisas acontecem para que Deus trabalhe na nossa vida, para que a gente possa crescer espiritualmente, né? Igual eu vejo assim, campanha de oração, vamos fazer uma campanha de oração para Deus curar fulano, campanha de oração para fulano casar, campanha de oração para ter uma casa, para ter um carro, para ter. E a gente precisa orar mais e pedir mais para Deus para que possamos ser mais maduros na fé, para que possamos aprender a falar da palavra dele, para que tenhamos prazer na presença dele. Não simplesmente fazer campanha de oração para Deus me dar, mas imagina, gente, aquele salmo, né? Acho que é o Salmo 42, que fala de como a corça suspira pelas águas, eu anseio por ti, né? Eu não vou saber as palavras exatas, mas é quase isso. E a gente não tem, sabe? Nossos anseios são para estar na internet, para ver vídeo, para estar no TikTok, para estar viciada em tela, para ter dinheiro, para ter status. A gente anseia tantas coisas e passar por isso tem me feito refletir sobre isso, né? O que eu anseio mais? Eu anseio cura ou eu anseio a presença de Deus? Eu posso ter os dois, Deus pode me dar os dois. Mas se Ele não me der o que eu quero, eu preciso ansiar, né, a presença dele, porque a presença dele é mais importante do que tudo e é melhor do que tudo. O problema é que a gente não crê nisso. Então eu tenho sido curada, mas na verdade da incredulidade, né? Porque o melhor que Deus pode fazer por mim, Ele já fez. O que vier daqui pra frente é lucro. Certo, gente? Então isso foi um pouco aí da minha jornada com esse diagnóstico. E que apesar de não ter mais, né, o câncer entrou em remissão, eu acho que é assim que fala, né? Eles não falam de cura do câncer, assim, antes de 5 anos. Então, mas eu venho lidando com outras questões, né? E tudo isso tem sido um desafio para minha vida espiritual, a pensar na vida sobre uma nossa, calma, gente. Pensar na vida a partir de uma perspectiva da eternidade. Que a gente se apega muito nas coisas daqui, né? De eu quero ter, eu preciso de status e tantas outras coisas. Só que a gente vai ter uma eternidade aí com Deus e a gente fica preocupado com as coisas erradas, né? Por isso que a Bíblia, de novo, fala pra gente pensar nas coisas do alto, né? E não se apegar nas coisas. As coisas daqui são passageiras, né? E é aquilo, nós somos cidadãos do céu, né? Nós não somos daqui desse mundo, nós somos peregrinos. Só que a gente não quer sair daqui. A gente se apega demais nas coisas daqui. Então eu tenho sido curada da incredulidade nesses tempos de câncer e pós-câncer. Então é isso, gente, que eu tinha para compartilhar. Se vocês tiverem mais perguntas sobre isso, alguma dúvida, manda aí nos comentários e a gente vai conversando sobre o assunto, tá bom? Então, boa noite a todos. Boa noite, né? Eu tô fazendo essa live à noite, mas quem ouve em outro horário, bom dia também, seja o que for. Que Deus abençoe vocês.